boa noite. Boa noite. 24 de fevereiro de 2022. A Rússia atacou hoje de madrugada várias cidades da Ucrânia. Depois de ocupar a usina nuclear de Chernobyl, as tropas passaram a marchar na direção da capital Kiev. E depois de 137 mortes, com 316 pessoas feridas, o presidente Vladimir Putin disse que está pronto para o diálogo. O leste europeu foi o centro de todas as apreensões mundiais nesta quinta-feira. Com um discurso infundado e mal visto por diversas autoridades mundiais, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que havia autorizado uma operação militar especial em apenas uma parte da Ucrânia, em apoio aos grupos separatistas e em defesa da população local. Mas pouco depois do anúncio, diversas localidades ucranianas já sofriam com bombardeios e explosões causadas por mísseis russos. Enquanto as sirenes davam prenúncios de que o pior ainda poderia vir, os cidadãos de Kiev lotaram as ruas com seus carros para tentarem, de alguma forma, fugir das ameaças que vinham dos céus. Enquanto os foguetes assombravam os ucranianos pela Crimeia, no sul do país, tanques de guerra faziam movimentações por terra em direção à capital. E no Mar Negro não seria diferente. Navios de guerra russos avançavam rumo aos portos ucranianos. Durante o avanço, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu que todos os cidadãos que estavam prontos para defender o país das forças russas se apresentassem, dizendo que Kiev entregaria armas a todos que as quisessem. Além da disposição, Zelensky pediu para que os moradores locais doassem sangue em hospitais para todos os soldados que poderiam vir a se ferir. O conflito desenfreado fez com que novas sanções fossem declaradas ao redor do mundo. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, divulgou um pacote de punições severas, visando os bancos russos e as pessoas ligadas a Vladimir Putin. Segundo Johnson, Putin será condenado aos olhos do mundo e da história. Em seu discurso na Casa Branca, o presidente americano Joe Biden afirmou que esse era um ataque premeditado. Como resposta, o presidente americano anunciou que vai limitar as transações em dólar para empresas russas. No início da noite, uma nova etapa da sanção americana foi executada e os Estados Unidos expulsaram o diplomata russo do país. Em seu discurso, Biden disse que novas sanções ainda seriam impostas caso o ataque não fosse interrompido. O presidente da França, Emmanuel Macron, falou pela primeira vez sobre o assunto. Reforçou as sanções impostas pela União Europeia e acrescentou que a Rússia pode esperar punições duras do seu governo, que atingirão as forças armadas, a economia e o setor de energia sob o comando de Vladimir Putin. Mas enquanto sanções eram anunciadas, Putin fez a sua primeira aparição pública e falou sobre a invasão. Disse a empresários que ele está preparado para o diálogo, mas que, por enquanto, não tinha como agir diferente a não ser atacar a Ucrânia. Putin disse que ainda reforçou que o seu país está preparado para todas as possíveis sanções e ameaçou quem quiser interferir no conflito. As falas de Putin inflamaram mais o exército russo, que continuou o seu avanço e, na tarde de hoje, tomou a usina nuclear de Chernobyl. Segundo o assessor do governo ucraniano, essa se tornou uma das ameaças mais sérias que a Europa poderia sofrer. Em diversas partes do mundo, manifestantes se juntam em prol da vida e principalmente contra Vladimir Putin. Cartazes com dizeres "Parem a guerra" e "Putin, pare" se espalharam entre as milhares de pessoas que se reuniram por toda a Europa. Mas dentro do território russo, as manifestações contra a guerra foram reprimidas pela polícia. Os protestos foram registrados em ao menos 42 cidades e cerca de 1.700 pessoas foram presas. Em meio ao caos e invasões russas, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres,
anunciou o desbloqueio de 20 milhões de dólares em ajuda de emergência humanitária para a Ucrânia. A ajuda será distribuída de forma neutra e imparcial. Os centros religiosos também buscam fazer a sua parte. E o pastor Costel Cuzorian, da Romênia, fez uma publicação em que pede orações para a região. Além disso, o pastor pede para que a população romena, que faz divisa com a Ucrânia, ajude com alimentos, roupas e, principalmente, ajudas humanitárias para a igreja, que presta um papel fundamental na região. Em momentos tensos como esses, são exatamente essas pessoas que mudam a vida de tantas outras. A Rússia lançou uma segunda grande ofensiva contra o território ucraniano no final da tarde de hoje.